Nunca foi visto isso no Brasil. O maior evento de pôquer da América Latina. Esse é o PGG Poker, é o circuito mais querido. É onde você encontra os amigos, é onde você joga um poker com uma estrutura maravilhosa, e isso daí não tem como superar. Você percebe que o Dandé está na área quando você nota uma mala de Las Vegas na esteira. Bem chamativa, não é mesmo? Não tinha como ser mais minha cara, né? Cheguei no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, e o Rio de Janeiro continua lindo. Ô cidade bonita, né? Recheada de beleza natural. A única coisa que não tá linda é o trânsito do Rio de Janeiro, especialmente as cidades que eu percorri, que o evento do Caixa Opera na Barra. Chegando lá, eu já topei logo meu amigo Kim metendo bala, colocando os outros em all-in. E eu não sei o que ele tinha não, viu? A única coisa que eu consegui visualizar dele nessa mão, olha o sorrisinho dele, foi um 10. Conseguem ver comigo? Ah, moleque! Agora eu vou apresentar pra vocês que nunca foram ou não conhecem um torneio desse, a estrutura. Bom, então vamos dar uma rodada aqui pelo salão do evento. De cara, essa entrada aqui sensacional. Aí tem esses assentos instagramáveis aqui pra galera. E olha o tamanho do salão, galera. É muito grande. Mais um espacinho ali pro pessoal ficar. A lojinha. Lá ao fundo, a mesa da TV, que é um show à parte, vou mostrar pra vocês. Aqui uns puffzinhos da GG. Que rolam umas dinâmicas. Tem um ping-pong ali, tem um tiro ao alvo que ganha brindes. O banheiro ali e ao fundo. Olha o tamanho da estrutura que eles montaram. Os satelitados para quem puxou a vaga ou o pacote da GG fica lá dentro. Similar a isso também tem ali a sala de imprensa. Ao fundo o restaurante. E ali as mesas. Onde eu tô aqui agora tá bem cedo, é 1h da tarde, pouca gente jogando, mas mais tarde isso aqui deve lotar. Vamos dar um pulo lá na mesa da TV para vocês verem. Olha só, pessoal, isso aqui sem dúvidas para mim é o grande destaque do evento. O sensacional, bem parecido com a de Vegas mesmo. E ali ao fundo, na verdade ao redor, tem uma arquibancadinha para o pessoal assistir, vibrar, chamar carta. Muito top essa mesa final. E aqui também uma outra novidade, essa sala de troféus aqui, ou de conquistas, né? Porque tem algumas fotos para seletos também. Olha que lindo. Selete de campeão. E os vários troféus ali, são 100 eventos ao todo. Nós vamos buscar o nosso. Vamos dar uma focada no do main. KSAP South America. Vai ficar pra história esse, hein? E realmente ficou na história, a começar pelas opções de entretenimento da GG, né? Eu errei. Nesse tiro ao alvo, você ganhava brindes de acordo com a mão de poker que acertasse. Ice. Você acertou Ice e o rei, é isso? Mas eu não ganhei nada. Quem sempre ganha alguma coisa é o Kim, né? Seja no jogo ou no amor. Brincadeira, tem que deixar claro antes que ele me bata. E abriu a vereda. Essas resenhas são as melhores, né? E por falar em resenha, eu também aproveitei a viagem para ir no Maracanã com Origens, prestigiar o clássico dos milhões. Todo mundo que gosta de futebol tem que ir um Vasco e Flamengo no Maracanã uma vez. Se liga nas torcidas.
E agora eu quero saber de vocês. Deixa aqui nos comentários qual é seu time do coração, para eu ver qual é a maior torcida entre os meus inscritos. E além do Kim, meus outros parceiros de viagem são esses aí, o Dauro e o Ibsen. Ambos já tiveram aparições aqui no canal anteriormente. Todas. Uma foto. Esse é o 1106. Os caras são gente boa, mas também são bagunceiros, viu? Dá uma ligada na situação do quarto. E aí, geralmente, quando saímos nós 4 juntos. E aí era só risada. Tudo bem levar de 4, amigo? Não. Aí é brava essa. A forma como tu formou. Mas também até os carros na rua estavam pedindo pra gente rir. Olha só. Os caras me levaram até no restaurante de comida japonesa, que não é minha praia. Mas eu fui na parceria, na amizade, e o restaurante é sensacional, que é o Naga. E lá, além de experimentar algumas coisas, eu comi essa carne que tava muito boa. E segundo eles, é até banhada a ouro, né? Enfim, galera, eu tô contando essas coisas porque lá no meu Instagram eu fiz uma votação e a maioria de vocês diz que gosta também de saber e ouvir sobre os bastidores dos eventos, então aqui vai um pouquinho dessa parte off-poker do KSOP. Agora, antes de vermos as mãos, uma paradinha. 6.5 blinds, era isso? 6.5 blinds ele do TG. Aí ele vai ao win. Aí fold até o Bolton, um tiozinho lá meio que desfocado, conversando. CL, conversando com o Mário, não sei o que, Raze. Anuncia Raze. Aí o cara tem um all-in, ele. Aí fold, né? Os dois lá voltam pra ele, tem all-in lá. Ele, all-in, não sei o que, não tinha visto. E agora, né? Quem que fazer? Vai dar call, vai dar Raze, já que ele anunciou Raze. Aí pá, chama o floor. Aí o floor, não, vai ter que dar no mínimo call, né? Negócio assim, aí ele, não sei o que, all-in. All-in, pá. Aí fold. Aí o Ibsen pega, mostra as 10. As 8 suited. As 8 suited. O cara mostra, damos 5 off. De que posição que ele tava abrindo? Botão. Aí, é justo. Aí tipo, aí o flop dama 10-10, corta pro Ibsen assim. Puta que pariu. Acho que o mundo dele tinha caído, né? Aí dama 10-10, turn 8, não, turn 9 e river vala. Nossa. Ele seguiu, velho. Mas aí na mão seguinte, ele joga uma blind wall lá com o cara lá. E mandou a zerrei, o cara paga ele de 9-9 e no turn ele já tá drawing 10 já, aí ele cai. Tipo o paciente da UTI, melhorou pra morrer. Tá ligado? Caralho, mas altas emoções esse aí. Eu cheguei na parte final do KSOP e uma dica que eu sempre dou aqui nos meus vídeos é: se você não pode ficar o evento todo, nesse caso eram 15 dias de evento, seja por motivo de trabalho, condições financeiras, enfim, tenta ir no final para não perder a chance. Tenta conciliar aí um fim de semana para você aproveitar uma viagem, como eu faço, e também jogar uns torneios. Eu joguei vários, mas eu vou trazer aqui para vocês o Daily 500, que foi o que eu tive o meu melhor resultado. Essa mão foi na bolha da mesa final, restando 10 jogadores, eu com Ice Vala contra Ice 7 naipado e 3-3 do jogador. O flop foi lá em cima, eu só não podia perder pro Ice 7 que estava me cobrindo. E aí a situação melhorou e muito. Quando bateu um valete no river, eu puxei esse pot, quase que tripliquei meu stack. Dobrei contra o maior e ainda puxei as fichas do jogador que estava short, eliminando e formando essa mesa final aí, ó. E se você é um desses jogadores ou conhece algum deles, comente aqui no vídeo para eu saber. Esse torneio teve 157 entradas e restando 9 jogadores, essa era a premiação. 18 mil pro primeiro, 12.700 pro segundo, 8.900 pro terceiro e descendo até o nono, que levava para casa R$2.000. A média estava bem apertada, todo mundo short, é um torneio turbo, blinds a cada 15 minutos. Eu tinha 18 blinds e estava ali na meiuca. Não era o chip leader, mas também não era o mais short. Diante disso, a minha estratégia para o início da mesa final era jogar por ICM, esperando que os outros jogadores mais short que eu fossem eliminados e eu fosse garantindo pulos de dinheiro, né, saltos na premiação. Mas no início da SFT parecia que todo mundo estava trabalhando na CA, sabe em qual departamento, né? Dobrar shorts. A exemplo foi esse Dama Valete que dobrou o As Dama.
Então eu precisei mudar de marcha e começar a me movimentar. Um exemplo foi esse rei valete, que mesmo short ali com 11 blinds, eu não dei all-in, eu joguei de raise, disposto a foldar caso alguém me voltasse, já que eu imaginava que ninguém me daria all-in com a mão pior que essa. E tinha grandes chances de passar, todo mundo foldar. Inclusive foldando mãos melhores até. Porque geralmente quando a gente vê um short abrindo assim é mão de muito valor, né? Como rei, as. E funcionou. Passou essa primeira e eu puxei um pote que representava uma boa parte do meu stack. Depois rolou essa mão que eu estava no button e todos foldaram até mim. E aí sim eu tinha uma mão bem forte, as e dama. Essa mão é forte o suficiente para eu jogar de raise e dar call no all-in dos parceiros. Mas a essa altura do campeonato eu não quero induzir, né, e correr riscos. Então eu fui all-in reto, já que tinha outros jogadores short na mesa e seria um crime eu cair antes deles. Aí eu simplifico a minha decisão, não jogo pós-flop. Apesar de que não seria um problema em posição, mas eu só chovei esse as e dama off. E passou de novo, e aí vamos coletando fichas, que cada blind nessa altura, nesse torneio turbo, significa muito. Depois rolou esse all-in do jogador do TG. O outro, imediatamente à esquerda dele, até pensou um pouquinho ali. Mas ele chovando de posição bem inicial assim, né? Eu preciso de uma mão realmente bem forte para eu foldar. E as 9 off, que era a que eu tinha, não é forte o suficiente. Então eu só foldei e foldaria até mãos melhores, como as 10. E novamente tivemos uma situação parecida, mas dessa vez contra 2 jogadores, sendo que o segundo, aquele mesmo daquela mão, foi all-in, os 2 de posições iniciais. E aí novamente eu precisava de uma mão muito forte para poder dar call aqui. E eu tinha uma mão muito boa, rei dama off, mas não boa o suficiente para entrar nessa mão. Essa mão foi muito interessante. Eu percebi um certo desinteresse do jogador da minha esquerda e do Big Blind. Então na minha cabeça só precisava de passar de mais um jogador. Então isso aliado a uma mão que tem uma boa blocker naipada, me ajudou a tomar a decisão de ir all-in. Então quando o primeiro fold eu já fico mais tranquila. Só que o jogador que eu temia pediu contagem. E aí eu já comecei a ficar preocupado, porque nossa, tinha 2 jogadores mais shorts que eu e eu não poderia cair nesse momento. Talvez a minha percepção não estava tão clara assim. E ainda tem uma coisa interessante que rolou nessa mão, que ao dar as cartas, a dealer queimou uma carta, que era um valete, e eu falei, não, pode melhorar. E aí eu fui all-in. E essa mesma situação tinha acontecido na mesa semifinal. E aí os jogadores contaram isso e naquela ocasião eu tinha dado showdown demais. Não sei se isso ajudou a motivação do jogador a foldar, mas ele falou, pediu um showdown e falou que ele foldou uma mão muito forte. Veja o diálogo. Como é que é? É, depois você confere lá. Acredita nisso? Não, não acredito. Depois eu estava no Big Blind e todos foldaram até a ação chegar ao jogador do button. À minha direita restavam 2 jogadores do Forza Poker Team, que eram amigos. E acabaram de certa forma se tornando meus amigos também. A gente se conheceu melhor ali nas mesas. E o Adolfo do button foi all-in. E eu filei um as e dama naipado, uma mão forte o suficiente. Ele vai chovar várias mãos piores que a minha. Então tá lá, vamos chamar as nossas, né? O showdown foi ótimo pra mim, ele apresentou um as e 3, completamente dominado. Mas no flop, ele acertou o 3, cara, pelo amor de Deus. O turn pelo menos abriu a broca pra sequência pra eu splitar o pote com ele. E foi o que aconteceu. Nós dois seguimos de as até o 5. Poderia ser melhor, mas também poderia ser muito pior, dado que ele acertou o 3 no flop. Então dividimos o pote e eu me mantive vivo no torneio. Salvo pelo River, hein? Agora essa foi sem dúvidas uma das mãos mais decisivas da mesa final. O jogador short stack foi all-in de aproximadamente 2 blinds do TG. Aparentemente ele foi all-in até no escuro, já que na próxima mão ele seria big, né? Teria que pagar o big e o ante. O outro jogador anunciou um raise, mas que não era grande o suficiente, então o dealer considerou apenas o call no all-in dele. Ele tinha falado de 140 mil fichas. E aí eu tinha par de 6 do small blind. E eu comecei a refletir sobre a mão, né? A primeira dúvida que me veio à cabeça é, será que o jogador que deu raise
ainda poderia foldar para minha aposta, para o meu all-in no caso. Eu tinha 385 mil fichas, ele tinha aproximadamente 700. Só que ele já tinha colocado 125 ali no pote. E a minha conclusão foi que seria difícil ele foldar, mas que não era impossível. Então, considerando que ele me desse o call, será que 6-6 é uma mão forte o suficiente contra o range dele? E aí eu pensei que muito provavelmente ele sabia que o jogador iria all-in com quaisquer duas cartas, ele também poderia dar uma expandida no range dele, tentando eliminar esse jogador. Então, alguns ases off mais fracos, tipo As 3, As 4, que o meu 6-6 vai jogar muito bem. Vários flips, né, com Broadways, tipo um Rei Valete, Rei 10, é bem possível. E óbvio, o topo também é possível. Algo que seria trágico para mim seria o short dobrar ganhando a mão e eu ser eliminado nessa mão. Mas eu era o segundo mais curto em fichas nesse momento e eu decidi que eu precisava correr certos riscos, especialmente num torneio com essa estrutura. Então fui all-in e agora é rezar para ser um flip segurar ou quem sabe ele até foldar, que seria o melhor dos cenários. O Big folda e aí quando a ação retorna ao jogador e ele não paga imediatamente, eu já começo a me sentir um pouco mais confortável, pensando até que ele poderia ter uma mão que eu domino, que seria um par pior que o meu. Par de 5, par de 4, par de 3, par de 2 faz bastante sentido. Ele pede contagem, vê o stack do jogador, vê quanto que ele já tinha colocado, averigua o tamanho do stack dele, e aí nessa hora eu tô curioso, mas de certa forma um pouco aliviado. E depois de pensar por um tempo, ele tomou a decisão de foldar, acredito eu que pensando que se ele perde essa mão para mim muda bastante a dinâmica e meu stack machucava bastante o dele também. E aí vamos para o showdown. O jogador confessou que tinha ido all-in no escuro, então ele olhou de uma por uma. Primeiro um 8 e depois um 10, um flip contra mim. Vamos lá, dealer. O flop traz rei, dama e 2, nada muda. O turn foi um valete, agora ele ficou para as duas pontas e duas overcards, mas só tinha o river para bater. E o river dobrou o rei, eliminamos o parceiro, puxei um pote importante e garanti mais um pay jump. Vamos! E aí restando 5 jogadores, finalmente eu peguei uma mão realmente muito forte, as e rei. Fui ao win de pouco menos de 10 blinds, nessa altura as blinds já estavam 40 mil, 80 mil. Fui ao win de 700 e poucas mil fichas. O jogador à minha esquerda pensou por um instante, também foi ao win. E aí o small blind já ficou naquela, né? Cara, será que eu vou pegar um asas uma hora dessa? Filou a primeira, já não gostou muito, foldou a segunda. Assim como o big blind. O showdown foi ótimo pra mim, eu apresento o as e rei. Ele apresentou rei e dama completamente dominado. Só não bater a dama. Flop foi bem tranquilo, com 2 cartas de copas. Turn 10, 3 outs para ele no river. Não acertou e eu dobrei meu stack. E ele sobrou só com o troco do busão. E aí depois, para terminar o serviço, ele foi all-in no meu big blind. O all-in dele era menor que a blind. E aqui é bem provável que o small entre também para tentar eliminar o jogador. E eu tinha uma mão boa, hein? Rei 10 off. Mas considerando o range que ele chova ali, que é quase quaisquer duas cartas, acredito eu, é uma mão bem boa. Então bora lá, né? Vamos ao flop. Ver se a gente puxa mais essa. Flop traz As na tampa, dama 6, jogamos de check, check, turn 9, check, check de novo, river 2, não completei minha sequência, check, check, tinha rei alto, ganhando até do small blind, mas o jogador short stack puxou com rei alto também, mais um rei melhor, rei valete. Sorte que não machucou tanto meu stack. Agora no four-handed, bolha do troféu, a ação chega em gap até mim com As e 8 suited do button. Big blind estava short. Fui all in. Ele que tinha 5 blinds ou menos até. Nessa hora ele olhou a primeira,
Olhou a segunda, não gostou, disse que a primeira era até boa, mas a segunda não. E aí ele teve que foldar, até deu um showdown cortesia, ó. Mostrou pra gente um 3 e um 10. Quero fazer uma pausa rapidinha aqui no meio desse vídeo para convidá-los a jogar comigo nos aplicativos. Se você ainda não sabe, eu sou agente nos principais aplicativos de poker e lá tem uma série de torneios dos mais variados buy-ins. Então, se você tem interesse e quer jogar comigo, quem sabe me esbarrar aí nas mesas, entre em contato com o número que eu deixei aqui na descrição e solicite já as suas fichas. E aí formou o three-handed, adivinha só, contra os 2 jogadores do mesmo time. Ó, tamo no three-handed aqui do dele e os caras vieram uniformizados pra me eliminar, velho. Vou ter que convocar minha torcida, cadê minha torcida? Caralho! Eu que falo? E aí no three-handed o Adolfo foi ao win do Button de 390 mil fichas na blind que tava 40 mil, 80 mil. Eu tinha rei 7 off. Uma mão que não é tão forte, né? Mas o all-in dele era de menos de 5 blinds. E eu não queria deixar ele coletando fichas assim, sem showdown. Então eu paguei, sabendo que eu poderia estar atrás e realmente estava. Ele tinha Ás e Valete. Mas vamos chamar as nossas, né? O flop foi 10, 6 e 5 e acertamos o setão no turn. Mas o river foi o Valete, jamais comemore antes. Dobramos ele pela primeira vez. E aí a situação se repetiu de maneira parecida, de novo no meu big, né? Sempre que ele era button era big. Porém agora o stack dele estava maior, hein? Machucava mais, eu precisava de uma mão um pouco melhor para dar call. E eu tinha rei e 10 suited. Também não é a melhor do mundo, mas é uma mão forte. Paguei. Eu confesso que eu não lembro o que ele tinha e eu não filmei, galera, mas eu acho que era Ás e 9. E a torcida pediu o rei ou 10. Tá lá o rei. Torcida que tinha o Lucas Moura, que participou do FSOP, aquele campeonato lá em Brasília. Quem lembra do vídeo vai pegar a referência da torcida falando rei ou 10. Dessa vez deu nós, o rei no turn, eliminamos e formou-se o heads up. E vamos para a primeira mão interessante do heads up. Eu tava com 6 e 8 off, completei a blind que tava 100 mil. Ele deu check atrás, vamos ao flop. 9, 7 dama, agora eu tenho 2 pontas para sequência. Tem 2 cartas de copas no board. Eu resolvi apostar aqui 125. Meio pote. Visando crescer o pote caso eu acerte a minha sequência. Já também, se ele foldar, tá ótimo, mas não foi o que aconteceu, ele pagou. E o turn foi um 8 de ouros. Armou um segundo flush draw, mas agora eu passo à frente no 7, né? E também de algumas mãos, alguns draws. Mas ainda assim eu resolvi checar e o river foi um 5, completando a minha sequência. Agora eu segui de 5 a 9. Se ele der mesa eu vou apostar por valor aqui. Dependendo da aposta dele eu posso até pensar em dar um raise. Afinal de contas eu só perco para 2 mãos aqui, né? 6 e 10 e 10 valete, que seria a sequência máxima nuts. Mas além disso tem várias outras mãos que erraram o flush. Ele apostou bem alto, 575. Eu ainda poderia ter voltado, mas eu só paguei. Infelizmente ele estava nuts. Seguiu até a dama, ele tinha 10 valete. E aí começou o heads up já me passando à frente as fichas num potaço. E agora já mais short, com 8 blinds aproximadamente do big. Depois dele só completar a aposta do small, eu vi um rei 9 off. Se eu tivesse com um stack maior, daria para levar essa mão pro post-flop. Mas com 8 blinds, é bem justo ir ao in, foi o que eu fiz e ele deu um insta-fold. Uma mão interessante foi essa, agora eu estava do button, que é o small blind, com valete 7 off. Completei a blind e ele empurrou a sua fichinha ali para nós vermos o flop. E olha que flop eu acertei, moçada. 8, 9, 10 sequência, nuts. Na verdade não nuts, né? Eu perco pro dama valete. Mas em heads up não tem por que temer só uma mão. Apostei 100 mil, ele pagou. O turn foi um 2 de copas. Ele deu mesa de novo. E aqui eu acho que eu, apostando, eu ainda tomo call dos pares,
dos draws, tanto do flush quanto para sequência, né? Um valete, que é 2 pontas, 7, que é 2 pontas. E as combinações de pares com draws, tipo 7 8, 9 vala, essas mãos todas. Então eu apostei mais um até para já ficar encaixadinho para eu ir all-in no river. Mas ele foldou para minha aposta de 200 mil. Infelizmente não consegui extrair muitas fichas com a mão tão forte. Depois eu no Big Blind. A dealer coloca o reloginho para ele pensar e ele resolveu foldar. Eu tinha As 2 suited. Mais uma mão legal também. Eu estava do small, também button com 8-5 off. Uma mão ruim, né? Mas de heads up eu não posso ficar foldando muitas mãos. Completei. E ele deixou eu ver o flop sem aumentar mais. O flop foi até ok pra mim. 10, 10, 5. Acertamos o par ali, 2 pares, né? Com o 10 da mesa. Ele deu mesa e eu apostei. Não vão ter muitos turns agradáveis, né? A maioria vão ser cartas acima do 5. Que pode acertar uma mão dele e ele me passar à frente. Apostei 100 mil. Ele me deu um raise para 275 mil fichas. E sinceramente não me assusta muito esse raise. Me parece que ele aproveitou um board pareado, que é improvável que eu tenha acertado algo para me blefar. O 10 eu acho que ele jogaria só de call. Exemplo das traps que só pagou, que não aumentou no pré-flop, como as As. Então o meu medo maior é que ele tem um 5 melhor que o meu. Mas tem uma infinidade de outras mãos que não acertaram nada. Então fui all in, já resolvo a situação logo. Deixo a bomba no colo dele. Mas ele só foldou e eu puxei esse pot. Depois de novo do small blind com a mão feia, né? 9-4 off. Mas tamo lá, completei. Ah, Daniel, mas você vai jogar até com esse tipo de mão 9-4 off? Sim, galera. Observem que até mesmo a teoria, segundo o GTO Wizard, numa simulação com 10.5 blinds em heads up, nós jogamos quase todas as mãos, inclusive o 9-4 off do small blind. Dessa vez ele deu uma pensada um pouco maior, aparentando estar na dúvida se daria raise ou não, mas optou por não. Vi o flop barato também e acertei o segundo par. Tá lá o 9, flop 10, 3 e 9, ele deu mesa. Que eu posso tanto apostar como checar, eu dei uma checada. Assim eu controlo o pot, deixo ele blefar, mãos piores, ou até achar que um 3 é bom. O turn não foi uma das melhores cartas, né? Um rei de copas. Mas quando ele dá mesa também fica uma situação um pouco mais confortável para mim. O river 2, depois de dar mesa, eu cogitei value betar aqui o 9. Mas acabei checando. Ver o showdown dele, ele apresentou dama high. E eu puxei com o meu par de 9. Um pot não muito grande, mas relevante. Agora essa foi a pior mão que eu joguei no heads up, uma das piores do torneio, mas eu até tenho uma justificativa que logo vocês vão entender por quê. Estava no Big Blind e ele aumentou a aposta para 200 mil, mini raise. Eu tinha rei 8 off e defendi, uma mão bem ok para defender, até aí tudo bem, tudo certo. Flop eu fiquei 2 pontas, 10 valete dama. O As é bom, o 9 também. Um flop que tem flush draw, né? Um board bem conectado. Ele apostou relativamente baixo. Ele fez 150 mil num pote de 500, então me deu um preço bem ok para eu tentar acertar as minhas 2 pontas. Vamos lá. O turn foi um 8. Acertei um par, mas não era a carta que eu queria ver. Eu dou mesa, ele dá insta mesa atrás. Agora qualquer 9 segue, né? E um 7 de copas é o river, não completando nenhum flush. Eu até dou uma tancada, será que o meu 8 tem valor aqui? Ele deu mesa muito rápido nesse turn, né? E eu acredito que com a sequência ele apostaria. Se ele tivesse apostado para 2 pontas com o 9 no flop e acertando no turn, ele apostaria. Dou mesa e a ação retorna para ele. Que dessa vez optou por apostar e uma aposta relativamente alta. Se no flop ele apostou baixo, 150 mil, no river ele optou por uma size mais alta de 525 mil fichas.
E bom, o mais normal aqui é simplesmente foldar, né? Eu tenho o quarto par, um board todo conectado. Mas eu fiquei refletindo na mão se ele seria capaz de value betar, sei lá, 2 pares, como dama 10, depois de eu checar no turn e no river, né? E eu não tinha certeza disso. Sabia que ele era um jogador bom, competente, mas eu não sei se ele faria esse tipo de ação. E aí o tempo rodando, eu pensando seriamente em dar um hero call com o meu 8 ali, considerando aquilo que eu falei, né, de que o 9 na minha visão apostaria no turn, que seja baixo, e essa ação dele no river é polarizada, ou seja, na minha visão, ou ele tem tudo ou ele não tem nada. E como tudo aqui no caso seria sequência com 9, que na minha cabeça ele teria apostado no turn, eu começo a achar que ele não tem nada e está tentando levar spot no braço. Mas vale lembrar também que ele aumentou no pré-flop, tem toda uma construção do range que eu tenho que fazer. Mas heads up é difícil por isso, a gente está enfrentando ranges amplos, fica difícil de fazer uma leitura precisa do oponente. Mas calma que o pior ainda nem aconteceu, a situação ainda ia piorar pro meu lado, porque eu acreditava que cada time bank era de 1 minuto, e eu tinha 2 cartõezinhos, e aí quando deu 1 minuto e 30 segundos a dealer chamou minha atenção, falando para eu tomar minha decisão de imediato, porque cada cartão na verdade era 30 segundos, e aí de supetão eu acabei dando call, e foi trágico para mim. Ele tinha rei 9 off, uma sequência não só com 9, mas até o rei. Tava praticamente nuts, só perdendo pro As e rei, mas eu não tribetei. E aí esse spot foi decisivo. Eu não posso nem condenar a dealer, porque ela foi camarada ali de ainda deixar eu tomar a decisão. Mas em muitos cenários, o dealer, quando acaba o tempo ali, eles consideram que eu tô automaticamente foldado. Nesse caso seria melhor para mim se ela tivesse me dado como fold, né? Mas vamos lá, bola pra frente, sobrou ficha. Enquanto tem ficha, tem possibilidades. E aí eu fui jogar esse 7-8 off do button. Completei a aposta, que agora tinha subido a blind para 125 mil. Estava já bem short essa hora. Flop 6, 6 e 2. Board pareado. Não represento muita coisa apostando aqui. Ele pode me dar alguns zero calls. Turn foi um valete. E depois dele dar a mesa de novo, agora sim eu tenho a oportunidade de tentar roubar. Eu aposto blind, não preciso fazer muito alto aqui. Tentando comprar esse valete, tentando fazer ele foldar mãos melhores, né? Tipo um 10 high, 9 high, já que minha mão não tem valor de showdown. Mas ele me pagou e o river foi um 10 de espadas. Se ele tinha um flush draw agora, ele completou. 10 é uma carta que não assusta o valete. Até o 2 ele seria capaz de me pagar nesse river, mas ele não só pagou, não só estava disposto a pagar, como ele saiu liderando a aposta, e aí eu só foldei. Agora eu com menos de 5 blinds do big, é claro que ele vai chavar muita coisa em mim, então eu paguei com dama 9 off, e o showdown eu estava à frente até, dominando ele, que tinha 9-8 off. Flop tranquilo, turn também, só não podia bater o 8, o 10 no river. Decretou a minha primeira dobra, hein? 575. Próxima mão do button, 4 e 2 suited. Realmente eu não tava pegando muito valor, né? Completei a aposta. Como eu mostrei pra vocês, mesmo essas mãos mais fracas a gente tem que jogar. Flop foi Ás, Valete 6. Dei check. Nenhum de nós dois representa ter o As, né? Mas é mais provável que eu tenha do que ele. Turn 7 nós dois checamos. E no river dobro 7, completando a terceira carta de paus. E aí a única chance de eu levar essa mão é fazendo ele foldar, né? Então eu postei um blind ali. Mas ele me pagou. Ele tinha acertado 6. Ele me pagaria qualquer uma das streets, realmente. Depois rolou umas mãos bem interessantes, ficha pra lá, ficha pra cá, sem pós-flop, sem showdown. Até que chegamos na última mão do torneio. Eu estava do small blind, primeiro a agir no pré-flop, com um pouco mais de 7 blinds e eu tinha dama e 2 off. Uma mão que me gerou até uma certa dúvida, mas eu resolvi ir ao win. Vamos conferir antes de ver o resultado da mão? Esse é o range teórico de 7 blinds e meio do small blind, então percebam que dama e 2 é a borda ali jogando de call.
Mas isso é considerando que o oponente também vai pagar com range teórico, né? Além disso, vale lembrar que é Big Blind antes, o que me dá mais incentivos para chovar. Então acredito que a estratégia ótima aqui vai se parecer mais com esse range aqui de 7 blinds. E aí o Dama 2 já entra, então tá ok esse meu chove. E bem na que eu mandei, ele tinha uma mão de valor, As 9 off, ainda mais em heads ups. Ele acertou o As, eu acertei a Dama, então ainda tinha outs. Não acertei no turn, que foi um 10. E nem o River, GG na segunda colocação. Parabéns pro Vinícius. Joguei contra dois, ele ficou difícil. Ele ganhou de 1, né? Fala, né? Declaração. Belo resultado. Ué, foi difícil jogar contra dois do meu time. Não, brincadeira. O resultado é de se comemorar. Segundo dia de evento, já um troféuzinho pra casa, salvando a reta, já tá ótimo. Espero que vocês tenham gostado aí. Guys, não teve cravada dessa vez, mas fica a recordação do troféu, dessas fotos, tanto com os meus amigos como essa individual e também a forra, né? Esse sou eu indo pro caixa receber a premiação, que deu R$12.700. O traslado sai às 3h30 da manhã, são 3h05. Vim aqui comer um espetinho da forma. Espetinho não, um sanduíche de espetinho que o Lucas Moura recomendou. E a resenha rolando ao fundo ali, ó. Galera bronzeando, alguns fumando. E é isso aí. Mas já não vamos sair mais de mão vazia aqui do evento, né? Valeu, troféuzinho aí. Talvez o heads up eu deixei um pouco a desejar, mas também faltou pegar um valorzinho, né? E é isso. Bora que amanhã tem mais. E com essa imagem eu encerrei um belo dia de trabalho e de lazer, né? Sanduíche, coquinha e um troféu ao fundo. Agora quer ver um vídeo de como encerrou? Ó, o outro malhando ali. Mas é isso aí, moçada. Pode cravar, premiar, tá com dinheiro, mas o espírito de pobre continua. Não vou pagar R$10 na água do hotel. Vamos mexer aqui na academia, né? Tem frio. Bora. 4 horas da manhã e nós estamos com... Eu ainda fiz outra mesa final de um torneio dele, acabando na 6ª colocação. E também vale a menção do torneio muito divertido GG Experience, que eu tive a felicidade de jogar com essa lenda aí, ó, Felipe Mojave, utilizando os emojis característicos da GG. E com essa belíssima vista, eu me despedi dessa cidade maravilhosa. Eu não me canso de elogiar a beleza do Rio de Janeiro, porque eu realmente acho a cidade mais bonita do mundo. Eu perdi o voo, então acabei ficando um dia a mais lá no evento. Deu pra jogar mais os torneios, passar um pouco ou boa parte da minha premiação, mas valeu demais essa viagem. Fica aqui os registros de mais uma etapa, um evento, um vídeo inesquecível. Valeu, pessoal! Valeu GG Poker, vem mais, valeu KSOP, tamo junto.